Todo ano você diz para si mesmo que dessa vez vai acontecer. Vai abrir aquele negócio, ganhar mais dinheiro, conseguir a promoção no trabalho, perder peso, ficar em forma. Mas toda vez aparecem desafios, problemas que te tiram do rumo. As coisas começam a dar errado e o que você faz? Desiste, joga a toalha, fala, tanto faz, não vale a pena. Mas nesse momento, você precisa lembrar que isso é uma escolha. E se você quer chegar no próximo nível da sua vida, você tem que decidir ser imbatível. Você precisa de resiliência mental. Você precisa de uma força interior que diz: eu não vou ser negado. A vida não é sobre medalhas, certificados, casas, dinheiro, carros, fama ou essas besteiras. A vida é sobre cicatrizes. Cicatrizes que mostram sua coragem de encarar desafios, que mostram seus fracassos e sua disposição de recomeçar do zero, que mostram até onde você está disposto a ir para descobrir o que é capaz de fazer. Não existe elevador para o topo. Você tem que subir as escadas. O elevador não chega lá em cima, meu amigo. Pare de tentar fazer tudo pelo caminho mais curto. Pare de buscar a saída mais fácil, porque não vai acontecer. Não é assim que as coisas acontecem. Às vezes, você vai ter que se machucar. Você vai ter seus sentimentos feridos. Você vai ter que lidar com decepções, ouvir nãos. Vai pedir ajuda e vão te negar. Essa é a vida. E todas as vezes que as coisas ficam difíceis, você liga pra mamãe chorando. Eu te desafio a aguentar um pouco de dor. Alguém vai dizer pra você: eu vou pra casa, eu tô triste, vou ficar lá desolado. Enfrenta isso, cara. No final da dor está o sucesso. Você não vai morrer porque está sentindo um pouco de dor, mas é isso que o mundo virou. Na primeira dificuldade, as pessoas procuram alguém para reclamar junto. Mas a vida é dura e você precisa se encontrar no meio da batalha, no meio da garra. Precisa fazer o que ninguém mais quer fazer. E quando estiver péssimo, continue trabalhando. Eu te garanto, você não vai superar nada se desistir. Mas se você continuar, não tem como saber o que pode conquistar. Não importa pelo que eu passei. Não importa quem da minha família morreu. Eu não posso deixar isso me parar. Eu ainda tenho que entregar resultados. E você também precisa. Muitos começaram, mas poucos terminam. E quando dizem que é difícil, eles param. Eles veem isso como um sinal de parar, mas na verdade é um sinal de crescimento. E enquanto as coisas ficam mais difíceis, você vai ter que aguentar 1, 2, 3 anos sem ver resultado. E nesse tempo é onde a maioria desiste. E é por isso que depois de 10, 12, 13 anos, eu estou mais alto que todos os outros, porque eu não parei. É sobre aprender a suportar, reenquadrar a frustração e usá-la como motor para o seu sucesso. Todo o caminho vai ser difícil. Luta, dor, frustração, miséria são sinais de que você está no caminho certo e progredindo. A dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do processo, a dor da distância. A grande questão não é se nós vamos sentir dor. A pergunta é o que nós estamos aprendendo em meio a ela. Porque a dor é algo que conecta toda a criação. Jesus não foi poupado dela. E às vezes a gente tem uma expectativa de que, pega essa chave, irmão, de que Deus nos poupe daquilo que não poupou nem ao próprio Jesus. Jesus não foi poupado da dor do processo. Jesus não foi poupado da dor em meio ao trabalho. Jesus não foi poupado da dor do abandono, da dor da traição. Jesus não foi poupado nem da dor da cruz ou da separação. A Bíblia diz que quando ele está próximo de se entregar, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que eu quero compartilhar com você é que a maior dor que Jesus sentiu não foi da traição de Judas, não foi dos espinhos colocados sobre a sua cabeça, muito menos dos cravos colocados sobre as suas mãos e pés. A dor que fez com que Jesus pedisse para que, se fosse possível, o Pai separasse dele, era a dor da separação. Se a dor que fez com que Jesus tivesse temor e medo, a Bíblia diz que ele sentiu uma angústia mortal a ponto de transpirar sangue. Se a dor que fez Jesus sentir isso é a dor da separação do Pai, a gente precisa entender que não existe vida longe dele. Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. E sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan. Uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto.
Uma geração que quer ser poupada dos processos, que quer ser poupada das dores do processo. O problema é que quando eu sou poupado da dor do processo, eu estou sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Irmão, se você tem sentido dor, se alegra, existe algo sendo gerado em você. Existe um crescimento sendo gerado em você. Existe uma força que brota em meio à minha dor. Tem muita gente desistindo, irmão, dos processos, porque se esqueceu do propósito. O que a gente aprende com isso é que às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. A dor não é um problema, o problema é viver algo vazio. A dor é um ótimo servo, ela serve você para que você seja cauteloso, mas ela é um péssimo mestre, porque ela vai definir quais são os seus limites e até onde você pode ir. Vamos ser sinceros, irmão, olha para mim, quantas coisas você teria deixado de viver se você tivesse parado quando algo começou a doer. Que é muito melhor a dor do crescimento do que a dor da atrofia. Irmão, eu prefiro doer, sentir dor porque estou crescendo, do que sentir dor porque parei de crescer. Você está comigo? Se a dor é quem começa a me liderar, eu só vou fazer aquilo que não dói. E aí eu não acesso a maturidade, porque eu preferi ficar numa zona de conforto. Vai doer o processo? Vai, então eu não quero. Vai doer o processo? Não, então eu não quero. O problema é que quando eu aborto o processo, eu aborto o milagre. Quando eu aborto o processo, eu aborto a promessa. A questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. Ninguém que está onde você quer chegar chegou lá sem passar por esses momentos. Sem o sangue, sem a dor, sem o cansaço, sem a depressão muitas vezes. Você não sabe o que te espera. E se agora você está dando 70%, quando vier uma tempestade, ela vai te quebrar se você não estiver preparado. Quando estiver passando pelo pior, com vontade de desistir, lembre-se, você já colocou muito nisso para desistir agora. Então resista um pouco mais, tenha uma mentalidade forte. É justamente nesses momentos que você precisa ser mais forte do que nunca. Nós podemos, nós vamos, nós precisamos superar isso. Agarre-se a isso e quando a dificuldade te disser para parar, olhe nos olhos dela e diga: eu não vou a lugar nenhum, eu vou te quebrar antes que você me quebre. Você tem que ser mais rápido, mais forte, mais resiliente. Você precisa de uma força mental absurda. E quando os desafios aparecerem, você já tem que estar preparado. Não dá para esperar chegar no problema para decidir lutar. Decida antes de enfrentar a doença, o exame, a discussão. Decida antes mesmo de chegar lá. Não importa o quão difícil seja, nunca desista. Porque algumas habilidades não vão te tirar de certas situações, mas uma vontade fenomenal vai te tirar de qualquer coisa. E enquanto houver ar nos seus pulmões, não desista nunca. Eu nunca disse que seria fácil, mas com força mental você consegue vencer. O que me sustenta no dia mau é uma visão e uma palavra. Visionários são homens que desenvolveram a capacidade de passear no tempo. Então eles foram no futuro, viram coisas e voltaram para o presente para contar o que viram. Todo visionário consegue ver além do seu tempo. Todo visionário tem uma visão que vai além das suas circunstâncias. Todo visionário consegue ver além da sua dor. Porque tinha dor na construção da arca, mas existia uma visão que fazia com que Noé não parasse. Tinha dor durante a jornada de Pedro, em meio a cativeiros e prisões, mas existia uma visão que fazia com que ele suportasse a sua dor. Você está num trabalho que você não faz o que você gostaria de fazer, você não está descansando como você gostaria de descansar, mas quando você lembra da sua família, você continua fazendo o que tem que ser feito. Porque a visão da sua família e do propósito pelo qual você faz o que faz é o que sustenta você no meio do processo. Irmão, se eu me esquecer da visão que Deus me deu para fazer o que eu faço, no primeiro combate, no primeiro conflito, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Eu entendo que o meu problema não é sentir dor no meio da jornada. O meu problema é gastar a única vida que eu tenho para não construir nada que vai falar comigo na eternidade. Você foi criado para criar algo eterno. E é por isso que se você gastar toda a sua vida com coisas que só terminam em você, você pode ter sucesso segundo os critérios dos homens, mas você vai se sentir vazio dentro de si. Por que tem gente que alcança o sucesso profissional e ainda assim se sente vazio? Porque não existe nada pior do que um sucesso completamente vazio de propósito.
Então a gente tem que entender que se a minha natureza é criada para a eternidade, a única coisa que preenche ela são frutos que eles vão ser gerados para a eternidade. Você foi gerado para a eternidade. Você deve conhecer centenas de pessoas que tiveram sucesso aos olhos dos homens, mas ainda assim são vazios de Deus. Porque não tem nada pior do que um sucesso sem propósito. A gente precisa entender que a vergonha de ontem vai se transformar no milagre de hoje. Então uma vergonha familiar pode transformar você num canal de cura para famílias. Uma vergonha financeira, uma quebra, uma falência pode transformar você num canal de vida para ministrar sobre provisão. É que em todo o processo da nossa jornada de fé vai existir dor, mas existe uma força que brota dessa dor. Você está comigo? Diga amém. Eu não estou recebendo da vida nada mais, nada menos que eu não esteja mandando para ela. Nós queremos da vida o mesmo que a vida quer de nós. Decisões assertivas. A vida não age. Não há possibilidade na vida em agir. A vida só reage. Toda ação causa uma reação. O tema da minha mensagem é vida eterna versus vida terrena. E muito mais do que isso, conduzir a sua vida a um nível de transformação. Aliás, a um nível de vida e não de sobrevivência. Para mim, sobreviver é conseguir pão, é conseguir água e conseguir abrigo. Para mim, os animais, eles não vivem, eles sobrevivem. Todos os dias, eles saem para caçar ou para serem caçados. No final do dia, boa parte deles que começaram não chegam. Cederam suas vidas para que outros vivessem. Você não vai ver esses animais aspirando objetos e coisas como nós. Nós vamos descobrir que eles, na verdade, eles não vivem, eles sobrevivem. Porque sobrevivência é diferente de viver. Aquele que vive segundo a Bíblia, ele recebe um pouco mais do que necessita. Aquele que consegue viver, ele consegue ir além, um pouco além, talvez não muito além da sobrevivência. Mas com certeza ele precisa romper este limite. Aquelas pessoas que conseguem apenas obter o necessário e pronto. Na verdade, o que elas estão fazendo é sobrevivendo e não vivendo. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. Se vocês não trabalharem, perderão a família. Se vocês só trabalharem, perderão a família também. Tudo o que te seduz e te deixa confortável, te conduz à mediocridade. Quanto mais você tiver desafios, mais você vai responder a esses desafios. Zona de conforto é muito curiosa, porque ela significa o fim da luta. Saiam da zona de conforto. Pensem seriamente que tudo está em mudança, tudo está envelhecendo, tudo está passando, tudo aquilo que não está se expandindo está encolhendo. Vivam no momento que vocês estão. Ao entrarem para conversar alguém, ao tentar uma venda, ao ler um livro, ao namorar, ao conversar com seu filho, ao fazer qualquer coisa importante na sua vida, entre inteiramente naquilo. Não fique pensando o que vem depois. Faça daquela experiência única e que a pessoa que está com você não entenda e não sinta, em hipótese alguma, que ela é um obstáculo ao seu horário, que ela é um obstáculo à sua realização. O que é crise é quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. Todo mundo sabe dirigir numa boa estrada em dia de sol. Pouquíssimas pessoas sabem dirigir numa estrada com chuva à noite esburacada. A crise separa quem é bom de quem é ruim, o amador do profissional de quem veio ao mundo a trabalho ou a passeio. Todo mundo sabe, em situação sem estresse, ser calmo. Poucas pessoas são calmas em situação de estresse. Todo professor é ótimo se a turma for ótima.
Poucos professores são bons quando a turma é resistente. Todo mundo pode vender para o cliente fácil. Pouca gente pode vender para o cliente difícil. É o cliente difícil que separa o amador do profissional. Crises passam sempre, sem exceção. Toda crise passa. E aqui já vem a pergunta: onde você quer estar quando essa crise passar? Com quem? Pessimistas são bons para levantar os riscos. Pessimistas são péssimos para resolver os problemas. Para eu resolver um problema, para eu resolver qualquer coisa, eu preciso de um otimismo obsessivo. Mas quero garantir a vocês que, apesar da imprevisibilidade, há uma chave na mão de vocês chamada preparo. Quem tiver mais método, quem for mais otimista, quem for mais metódico, não sabe o que vai enfrentar, mas estará melhor do que quem não fizer isso. Ou seja, essa é a chave. Pergunta óbvia: onde você quer estar o ano que vem? Eu não sei o ano que vem. O futuro é sempre nebuloso. O futuro é estratégia, o que vai ser gestado nesse dia para o que vem pela frente. Se vocês pensarem em futuro como estratégia, entenderão que sim, o futuro é absolutamente imprevisível. Mas quanto mais estratégia eu tiver, mais eu vou controlar. Se você não escolher as bênçãos, o preço negativo da negligência de não tomar posse da sua mente já te escolheu. E não é só decidir, é agir com dedicação em cima da sua decisão. Agora você compreende a razão do porquê é importantíssimo reconhecer que todo sucesso começa com uma certeza de propósito e uma visão clara, ou pensamentos claros, precisos e exatos na sua mente sobre o que você quer da vida. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E é aqui que o poder da decisão entra. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. A doação é o dar e receber. Mas não precise ficar preocupado com o receber, porque isso faz parte mesmo da natureza. Quando a gente doa, quando a gente dá, quando a gente coloca algo de dentro de nós para funcionar, para circular em benefício do outro, a própria vida se encarrega de nos trazer isso de forma abundante. O que a gente está desejando ao outro ou fazendo ao outro. Ela tanto serve para o lado da abundância quanto para o lado da escassez. E uma das coisas que traz escassez na vida é aquela ideia de que se você doar algo, ou algo dentro de você, ou algo que você sabe fazer, ou alguma coisa que você passa a doar aquilo de alguma maneira. Mas você sente que perdeu alguma coisa, sabe o que acontece? A pessoa estrangula a prosperidade. E nada, absolutamente em sua vida terá abundância. Você não pode doar pensando que você perdeu algo, ou pensando que a pessoa vai trocar com você, ou você aguardando, esperando que a pessoa faça alguma coisa para você. Se você fizer isso, ou pensar assim, ou desejar dessa forma, o que pode acontecer? Você trava a prosperidade. Então, é algo que você não pode fazer dessa forma. Aí de que forma que você precisa fazer? É você doar de coração. Uma vida intensa tem a ver com uma vida com propósito. Viver é uma das coisas mais raras do mundo, porque a maior parte das pessoas apenas existe. Tem uma frase do Martin Luther King que eu sou apaixonado. Ele fala: se o homem não descobriu nada pelo que morreria, ele não está pronto para viver. Eu acho que muitos de nós não estão em um caminho, mas sim em uma rotina. Nós confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênção e existência com vida. Seu futuro está muito mais ligado a como você está do que como as coisas estão. Pois é, Deus amava o único filho dele, permitiu que ele passasse por muita coisa para a gente estar aqui. Você percebe que às vezes a gente questiona Deus por não estar sendo poupado de algo que ele não poupou nem Jesus? Jesus foi humilhado, traído, Jesus foi exposto, Jesus foi envergonhado
rasgaram suas vestes, tiraram sortes dela, ele ficou nu, pediu água, deram vinagre, colocaram uma lança na costela dele, irmão. Jesus enfrentou coisas que em muitos momentos a gente está perguntando: Deus, por que você se esqueceu de mim, filho? Eu não esqueci de Jesus naquela cruz. E ao terceiro dia eu mandei chamá-lo de volta. Eu também não me esqueci de você nessa crise. Os processos forjam o nosso caráter, os processos separam meninos de homens. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. É esse momento, eu gosto muito de usar esse termo, é esse momento que separa meninos de homens. É nesse momento que alguns ficam esperneando, perguntando por que comigo, e outros se posicionam perguntando o que eu preciso entender nesse tempo. Talvez você está perguntando: Deus, por que eu passei por tanta coisa? Porque eu quero quebrar um ciclo na tua história. Porque eu quero que o teu filho olhe para você e veja ousadia em você, veja autoridade em você. Você pega a história de José e a gente quer viver o governo de José, mas nem todo mundo está disposto a viver o cativeiro de José. José foi humilhado, ele foi esquecido, ele foi rejeitado. Até que um dia se cumpriu uma palavra profética que Deus havia liberado anos antes. Irmão, tem muita gente querendo viver os sonhos de José, mas está desistindo no primeiro momento em que alguém diz para você: não vai acontecer. Quando você vigia os seus pensamentos, você vai perceber que alguns pensamentos eles vêm de uma maneira negativa, eles vêm falando que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Às vezes pensamentos de raiva, pensamentos invejosos, pensamentos de ódio, pensamentos negativos que acabam atraindo coisas ruins para você. Só que muito pior do que os pensamentos são exatamente o momento em que o pensamento ele vira uma palavra. Então é importante você começar a vigiar os seus pensamentos e ficar de olho em suas palavras, porque a palavra tem poder. O cérebro, ele não entende a palavra não. E tem muita gente que está acostumada a falar do que não quer. Eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero que meus negócios deem errado, eu não quero perder meu casamento, eu não quero ficar sem saúde, eu não quero ficar doente, só fala do que não quer. E quanto mais você fala do que você não quer, é mais disso que você atrai em sua vida. Então é importante você parar de falar do que você não quer e começar a falar do que você quer. Exatamente. Por exemplo, se eu falasse para você: não pense numa maçã vermelha. Era só perguntar: é com cabinho ou sem cabinho? Não importa, porque quanto mais você falar do que você não quer, é mais disso que o cérebro pensa. Primeiro ele vai pensar naquela imagem do que você disse que não quer. Depois ele vai tentar fazer o contraponto. Então a grande sacada é a seguinte: primeiro, vigie os pensamentos. Nem sempre nós temos controle sobre os nossos pensamentos, mas nós temos controle sobre o que nós permitimos sair de nossa boca. Eu convido você então a vigiar suas palavras, vigiar aquilo que dos pensamentos se transforma em verbo, aquilo que você verbaliza, e começar a manter a guarda da sua própria palavra, que você fique atento àquilo que você permite sair de sua boca. Comece a falar só coisas positivas, comece a declarar o bem, comece a reconhecer as pessoas de verdade, a elogiar as pessoas que estão à sua volta. Não como bajulação, sabe? As pessoas percebem quando você não está sendo sincero, mas um elogio com sinceridade, um elogio de coração. Para isso você vai precisar prestar atenção no que as pessoas têm de bom. Para isso você vai precisar prestar atenção naquilo que está de bom ao seu redor, naquilo que tem de bom acontecendo em sua vida. Nada na sua vida é tão ruim que não possa ficar muito pior. Então começa a agradecer do jeito que já está. A chuva vai vir para todos. Quem souber nadar melhor vai sobreviver. O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Definido o valor, procure este valor obsessivamente. Sem cessar. Sem cessar em nenhum momento. Eu aprendi que mirando alto, às vezes a gente consegue um pouco menos. Se você mirar baixo, você consegue ainda menos. Mire alto. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio. É muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua. É muito pouco. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso. Eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Simplesmente isso. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. Querem saber quando está dando certo?
Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem: você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Olhem para o rosto das pessoas. Olhem para o rosto dos clientes. Olhem para o rosto de quem está comprando, porque o rosto humano é um livro poderoso que traduz tudo. O rosto humano lhe diz: eu estou adorando, eu estou detestando, eu estou entediado, eu estou entusiasmado. Comecem a olhar para o rosto, que vocês passem a avaliar valores, emoções, sentimentos, que vocês passem a pensar claramente em cada indivíduo único. Essa é uma das grandes chaves do sucesso. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio.